Fala galera, tudo bem? Eu sou o João Francisco Félix, do grupo APTEC Agro. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre técnicas de interpolação. Primeiro de tudo, o que é interpolação? É o método que permite construir um novo conjunto de dados e a partir de um conjunto discreto de dados pontuais previamente conhecidos, ou seja, é basicamente um modelo matemático que permite estimar um ponto desconhecido com base em pontos conhecidos da vizinhança. Para auxiliar na decisão de qual método de interpolação utilizar, temos um fluxograma que indica algumas etapas importantes a serem realizadas para análise. O primeiro passo desse fluxograma é a distribuição normal, primeira coisa que a gente tem que analisar. Caso ele esteja bom, a gente parte já para o coeficiente de variação. Caso não esteja ruim, temos três tipos de interpolação que a gente já pode seguir, que é o RBF, o IDW e a equação polinomial. Mas caso o nosso coeficiente de variação estiver baixo, estiver bom, já partimos para a krigagem bayesiana ou a krigagem simples. Caso não esteja muito bom, vamos fazer a krigagem ordinária. E a partir disso, das três krigagens, podemos partir para o semivariograma ajustado. Caso esteja bom, vamos para a validação cruzada. Caso não, voltaremos de novo para aqueles três tipos de interpolação que podemos fazer com os nossos dados ruins. Caso a nossa validação cruzada também esteja muito ruim, vamos também retornar aos três tipos de interpolação. Fazendo isso e nossos dados fechando tudo, podemos finalizar o nosso mapa. E agora o meu amigo Luiz Felipe vai mostrar o passo a passo para vocês de uma interpolação de dados da colheita de milho, utilizando o método IDW. Pessoal, então vamos lá, iniciando o nosso passo a passo. Como o meu amigo João Francisco tinha dito, a gente vai utilizar aqui o ArcGIS Pro, ele já está aberto aqui e a gente vai criar um novo projeto como um mapa. Eu vou renomear esse novo projeto como IDW colheita, né, porque nossos dados é proveniente da colheita de milho. Já está criado aqui. Agora eu preciso trazer os dados da colheita para dentro do QGIS, então eles estão salvos aqui na minha área de trabalho, dentro da pasta. Vou puxar essa pasta para o catálogo e está aqui o conjunto de dados que está no formato shape. Vou jogar para dentro do mapa base, ele já vai localizar para mim aqui de onde veio esses dados. Geralmente esse conjunto de dados ele vem em WGS84, então a gente vai mudar para Sirgas 2000. Então a gente vai vir aqui ferramentas, procurar aqui a ferramenta projetar, selecionar aqui. O conjunto de entrada vai ser o Missal PR e a gente vai salvar esse conjunto de dados aqui dentro do nosso base de dados. Então vou renomear como Missal Proj, a diferenciar do anterior. Vou salvar e vou selecionar aqui o conjunto do sistema de coordenadas de saída. Então aqui no meu favorito já tem aqui o Sirgas 2000 UTM Zona 21 Sul. Seleciono. Para ver isso aqui, ó, embaixo, se você clicar nesse setinho e selecionar o tema, ele já mostra que é a Zona 21. Aí eu vou clicar aqui em executar e ele vai criar esse novo conjunto de dados com o sistema de coordenadas alterado. Eu vou apagar o anterior, que eu não vou precisar mais dele. O nosso próximo passo aqui é remover os dados que estão na bordadura. Então para isso a gente precisa criar um talhão de corte. Então vou vir aqui em banco de dados, clicar com o botão direito, aqui em cima da base de dados, criar uma nova classe de feição. Então volto aqui, novo conjunto, classe de feição. Vou renomear essa classe de feição como corte e ali ele já está me dizendo que vai criar como polígono, então já está certo. Posso passar para o próximo passo. Sistema de coordenadas. Importante estar no mesmo sistema de coordenadas dos conjuntos de dados que a gente está trabalhando. Então vou selecionar aqui de novo a Zona 21 Sul, o Sirgas. Executo. Agora arrasto para dentro e preciso criar o talhão propriamente dito. Então seleciono ele aqui, o conteúdo, venho aqui em editar
e criar. Ele vai aparecer aqui no criar feições, seleciono ele e vou criar um polígono. Vou fazer um recorte meio grosseiro aqui, um desenho meio grosseiro, mas é só para ilustrar o que seria isso. Então, menor aqui do que o nosso conjunto de dados, e eu vou eliminar os dados de bordadura. Desenhado ali, clico em salvar. Ele vai perguntar se você deseja salvar as alterações. Sim. Agora está criado ali. Para selecionar os dados que estão fora, a gente vai vir aqui, ó, ferramentas. Vai procurar aqui, ó, selecionar. A gente vai utilizar esse aqui, ó, selecionar camada por localização, que a gente vai usar como referência o nosso talhão de corte. Então a feição de entrada vai ser o conjunto de dados, que é o missal proj. A feição de corte ali, né, selecionando feições a partir do corte. Importante selecionar aqui, ó, inverter relação espacial. Por quê? Nesse caso eu quero selecionar o que está fora do nosso talhão. Então executo, venho aqui em editar e vou excluir esses dados selecionados ali que estavam em azul. E aí pronto, aí eu removi já os dados, venho aqui salvar para manter essas alterações. E aí está removido os dados que vieram da bordadura. O próximo passo aqui vai ser analisar os dados. Então eu vou vir aqui com o botão direito, abrir a tabela de atributos. Os dados que a gente vai utilizar para interpolação vai ser umidade, massa produzida e a velocidade. Então vou clicar com o botão direito em cima aqui e abrir estatística para avaliar como é que estão esses dados. Vou fazer isso com os demais, botão direito, estatística. Vou abrindo aqui, já abri os três. E aí eu vou ativar aqui, ó, a distribuição normal para a gente ver como que tá a qualidade desses dados. Dá para ver que tá bem ruim porque eu tenho muito outlier, né? Tenho muito conjunto distante da média e isso não é interessante para fazer o DW, vai gerar uma interpolação não muito confiável. Então para auxiliar, a gente vai utilizar como padrão aqui, ó, remover o que está fora, mais ou menos 2 desvio padrão a partir da média. Então vou utilizar essa tabelinha do Excel aqui para ajudar, ele já vai calcular. Eu vou jogar nela aqui, ó, ela já está formulada. O desvio padrão, aqui primeiro da umidade, depois a média, vou jogar aqui também. E ele vai falar para mim ali, ó, o que está menos 2 desvios padrão da média e o que está mais 2 desvios padrão da média. Então o que tiver fora dessa faixa, eu vou eliminar. Eu vou fazendo isso aqui para os demais. Vou jogar aqui no Excel para facilitar o nosso cálculo, agilizar o nosso cálculo. Para quem quiser saber da fórmula, tá escrita ali, ó, do lado esquerdo da tabelinha. Tá ali, ó, a primeira para verificar o corte inferior vai ser, ó, x é igual a média menos 2 vezes o desvio padrão, e o limite superior vai ser x igual a média mais 2 vezes o desvio padrão. E aí eu crio uma faixa para tirar esses dados. Feito isso, a gente vai ter que selecionar esses dados. Então eu venho aqui em mapas, selecionar por localização. A linha de entrada vai ser o missal proj e eu vou adicionar uma cláusula. Primeiro, eu vou trabalhar em cima da umidade, que é o nosso primeiro aqui. Eu vou eliminar então, vou falar para ele, ó, seleciona o que é menor ou igual a 20,6, que é o 20,66, que é o nosso limite inferior. Adiciono uma nova cláusula junto. Aí eu mudo aqui, ó, o end para or, que também vai considerar essa classificação, a umidade também. Só que agora eu vou mudar aqui, ó, maior ou igual, aí eu adiciono o limite superior, que vai ser 24,2. Executo e ele já vai selecionar ali, ó, o que está em azul. Aí eu venho em editar e excluo. Posso apagar aqui esses dados. Vou fechar aqui essas cláusulas. Vou adicionar a cláusula para o próximo conjunto de dados, que no caso é a velocidade. Então vem aqui adicionar. Agora o nosso objeto de interesse é a velocidade. Está aqui embaixo. Mesma coisa. O que é menor ou igual, aí olha ali, 5,01. Adiciono.
Agora a cláusula superior, a mesma coisa. Adicionar. OR. Velocidade. O maior ou igual. E ali 7,41. Adiciono. Executo. Excluo os dados. Vou para o próximo, que é a produção, a produtividade, aliás. Adicionar a cláusula. Agora vem aqui massa produzida. E menor ou igual, nosso valor ali é 1,11. Adiciono. Agora o limite inferior, adicionar mais uma cláusula. OR. A massa produzida também. E agora o que é maior ou igual. Então ali o nosso valor é 8,19. Vou dar uma alterada aqui, ó, que ele puxou o valor mais próximo. Então 8,19. Ele puxo mais umas casas do valor mais próximo, vou apagar, atualizo, executo, excluo novamente e agora eu vou salvar para validar essas alterações aí no nosso conjunto de dados. Agora eu posso fechar e vamos dar uma avaliada em como é que ficou a distribuição normal dos nossos dados depois de removidos os outliers. Então vou fechar aqui os gráficos. Vou clicar aqui, botão direito e excluir todos os gráficos. Agora eu vou criar de novo a estatística, então botão direito, estatística, e aí ativar aqui a distribuição normal. Dá para ver que melhorou bastante, a gente não tem muito dado fora da média. Aí vamos ver aqui a da produtividade agora, ativar a distribuição normal, também melhorou bastante. Agora a velocidade. Ativar também ali a distribuição normal. Também melhorou bastante. Agora eu posso fechar a tabela de atributos aqui. E vou remover os gráficos que a gente utilizou para ter uma ideia de como estavam os dados. E agora a gente vai partir para a interpolação. Então tenho dados confiáveis, então vou vir aqui análise, assistente de geoestatística. A gente vai utilizar a distância inversa ponderada, que é o IDW. Ali o conjunto de entrada já está selecionado no missal. O campo de dados vai ser o valor que a gente quer interpolar, que são os valores de umidade. Então aqui, próximo. Eu vou mudar aqui o semi-eixo maior menor para 10, porque eu não quero dependência de vizinhos muito longe. Então vou criar ali. A validação cruzada, os valores têm que ficar bem próximo do real, então tem que ficar bem agrupados. Então você já deu para perceber que ficou bem legal ali a distribuição dos nossos dados. Vou renomear aqui a primeira interpolação para não perder. IDW umidade. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os demais. Então vou vir aqui, só vou mudar o campo. O próximo aqui vai ser a massa produzida. A mesma coisa, eu vou mudar o semi-eixo. Maior, menor. Observar aqui a validação cruzada. Tá bem legal. Posso dar continuidade. Renomeio também aqui para não perder qual que é. O DW. Agora vai ser o DW Prod. E falta o último agora, que é o da velocidade. Então mesma coisa, vou lá. Assistente. O campo agora é velocidade. Passo. Mudo o valor aqui do semi-eixo maior e do menor. Próximo. A validação cruzada também está bem legal ali, ó. O real está bem perto da tendência. Agora F2 e DW Vel. Beleza. Agora eu preciso exportar isso para raster. Então eu vou vir aqui, botão direito, exportar para raster. Vou selecionar ali a saída dentro do nosso
base de dados. A gente vai exportar o véu, então como eu cliquei com o botão direito ele já tinha selecionado. Ali no ambiente eu preciso mudar aqui a máscara. A máscara vai ser o nosso talhão de corte. Aqui na extensão seleciono ele também e executo. Para já puxar cortado, né? Para não ficar essa sobressalência aí. Depois é só vir aqui nos parâmetros e ir mudando. Não preciso selecionar de novo lá com o botão direito. Então muda aqui o prod. Só vou mudar o nome da saída, né? Para ele não substituir. Então vai ser rprod, que agora é o raster. Executo. Vai criar ali também. Agora muda aqui também, agora vai ser a umidade que eu quero projetar. E eu vou mudar o nome aqui para rmud. O ambiente ali ele já puxa do anterior, tá? A máscara de corte. Então eu vou só executar. E aí ele já criou ali, ó, o raster da umidade, da produção e da velocidade. Então as interpolações iniciais aqui eu vou remover, que a gente vai precisar mais delas. Aí vocês podem ver, ó, que ele já recortou conforme o talhão. Então não preciso ficar limpando depois. Já faço tudo de uma vez só. Agora, mostrar para vocês, ó, como é que tá. Então esse aí é a velocidade, tá aparecendo por baixo. Agora a produção e por cima a umidade, tá um sobrepondo o outro. O próximo passo agora é mudar o esquema de simbologia. Então você seleciona ele aqui, aí eu venho aqui em aparência, simbologia, aqui, classificar. Aí ele vai abrir esse campo aqui do lado. A gente vai mudar aqui, ó, a classe. Tem muita classe, então eu vou mudar para 5 e vou mudar o esquema de cores, que eu quero do verde para o vermelho, que fica com visual melhor para entender esses dados. E aí ele já vai gerar as classificações. Aqui na umidade, quanto maior, menor melhor. Então o verde está no menor e o vermelho está no maior. Então aqui tá legal. Vou para o próximo, que agora é a produção. Vem aqui mesma coisa, simbologia, classificar. Vou mudar para 5 classes. O esquema de cores aqui, vou manter o padrão. Só lembrando aqui que a produção, quanto maior melhor. Então vou vir aqui em mais, inverter a ordem, porque senão vai aparecer o vermelho ali no maior. Então já inverteu ali o valor. Quanto maior a produção, mais verdinho está a área. Agora na velocidade, a velocidade da colheita, o ideal é que seja um pouquinho menor para a gente ter uma qualidade melhor durante a operação. Então a gente vai deixar quanto maior, menor, que é onde o operador ali deu uma pisadinha a mais no acelerador da máquina ali e com certeza pode ter afetado. E aí a gente interpolou. Eu vou pular um pouquinho aqui e já vou apresentar para vocês o layout de impressão finalizado. Então a gente interpolou os dados, tá tudo legalzinho ali, trabalhou em cima da qualidade deles. E aí agora eu vou apresentar para vocês como é que ficou o layout de impressão pronto a partir daqueles dados que a gente utilizou, que foi umidade, produtividade e velocidade. E galera, agora eu pulei algumas etapas aqui do vídeo, mas eu já vou mostrar para vocês os layouts de impressões prontos. Então, com base naquela interpolação que a gente fez, eu estipulei os dados e aqui tá os layouts de impressão dos dados interpolados, que são a interpolação da velocidade, a interpolação da produção e a interpolação da umidade. E aí tá finalizados os nossos mapas. Então, assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção. Quem gostou, curte e compartilha.